Alunos da turma ATM 45, estou aqui na nossa 21ª aula da disciplina de paciente crítico e grave. Hoje nós iremos falar sobre isolamento em UTI, tá? Isolamento em qualquer setor que seja dentro de uma instituição de saúde. Vou começar aí descrevendo o conceito de isolamento, quais os tipos de isolamento e os tipos de precauções, tá bom? Acredito que vocês já tenham visto isso em algumas outras disciplinas, porém, nessa matéria a gente volta reforçando essa questão que é primordial para a segurança, tanto do paciente quanto do profissional, tá? Espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma pergunta aí via portal, me mandar um e-mail que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Então vamos lá. Isolamento em UTI. O que é e para que serve? É separar o paciente para evitar a transmissão de bactérias e outros patógenos encontrados em pacientes colonizados infectados para pacientes suscetíveis e profissionais da saúde, contribuindo para o aumento das infecções hospitalares. Então, o isolamento, como o próprio nome diz, nada mais é do que isolar esse paciente, possivelmente contaminado, colonizado, dos outros pacientes e até mesmo, dos profissionais de saúde terem uma maior precaução no manuseio com esse paciente. Bom, cuidados de enfermagem de forma geral, quando se trata em isolamento em UTI. Então, usar a técnica correta de lavagem das mãos, conhecer o diagnóstico, sua história e evolução. Então, eu preciso saber, a questão de meningite, de tuberculose, por que aquele de Covid, por que aquele paciente está em isolamento, quais as minhas precauções que eu devo ter com aquele tipo de isolamento do meu paciente. Como se dá a transmissão da doença, estar ciente e ter conhecimento do quadro e diagnóstico que envolve o internado, desprezar o material e acessório de acordo com o padronizado pelo local. Então, por exemplo, material infectado por Covid, paciente com Covid. Eu não posso misturar aquele material, após a utilização, junto com os outros materiais de outros pacientes, Eu preciso colocar ele em saco separado, identificá-lo, aquele saco, antes de mandar enviar para uma central de material, tá bom? Conhecer técnicas que sejam realizadas com segurança, praticar as técnicas de proteção aos expostos, ou seja, proteger as pessoas que circulam ao redor do internado para que elas não corram risco de contaminação. Então, normalmente esses isolamentos, eles precisam manter a porta fechada, em UTI, lembrando que existe aqueles vidros, aqueles acrílicos, para que a gente consiga visualizar o paciente. E muitas vezes na porta existe uma placa de precaução, seja ele de precaução de contato, de gotícula, de aerosol. Precisa estar identificado que tipo de isolamento que é e que tipo de precaução para aquele isolamento, tá? Como é feito o isolamento do paciente? A expansão das infecções dentro de um hospital requer 3 elementos, que é a fonte de micro-organismos infectantes, que é de pacientes, profissionais ou visitantes, hospedeiro susceptível, que são pessoas não resistentes a agentes infecciosos, e transmissão, que é através de contato, perdigotos, ar, veículo comum ou vetor, tá? Tipos de isolamento, isso é muito importante vocês terem ciência, A maioria das provas, das avaliações aí de instituições e até mesmo de concursos públicos caem os tipos de isolamento. Então é importante que vocês saibam e tenham ciência desses tipos de isolamento, tá? Então, quando a gente fala em isolamento para precaução entéricas, são as que relacionadas às infecções por contato direto com fezes, doenças, cólera, diarreia infecciosa, hepatite, meningite, gastroenterite, tudo isso a gente costuma dizer que é isolamento entérico, tá? Medidas de proteção. Então, o que o profissional deve usar? Uso de máscara, avental, luva, lavagem correta das mãos, antes e depois do trato com o paciente. Eu deixei aí uma imagem só ilustrativa, tá? Tipos de isolamento. Isolamento estrito,
né, que é o isolamento total, realizado para evitar a transmissão de infecção altamente contagiosa que pode ser disseminada pelo ar ou vias de contato. Doença, difteria, febre hemorrágica, varíola, herpes em pacientes imunodeprimidos ou em quadro disseminado. Tipo de quarto isolado em sala privada, né, que pacientes portadores de mesmo agente infeccioso podem ficar no mesmo quarto. Então, quando eu constato, vou dar um exemplo, o paciente ele já foi diagnosticado com COVID, né? Ele está no momento de transmissão e eu tenho outro paciente que também está com diagnóstico de COVID no momento de transmissão. Quando eu tenho 2 diagnósticos confirmados, eu posso juntar esses 2 pacientes em um único isolamento, né? E é isso que a gente fala de corte, né? Juntar 2 diagnósticos, né, no mesmo isolamento, tá? Medidas de proteção, então uso de máscara, avental, luva, enfim. Isolamento de contato. Evitar a transmissão de infecção altamente contagiosa disseminadas pelo contato direto, que não justificam o isolamento estrito. Doenças, infecções respiratórias, conjuntivite em recém-nascidos, difteria, tuberculose, herpes, doença de pele, entre outras. Medidas de proteção ao profissional, então uso de máscara, aventais e luvas. Isolamento para tuberculose, doenças, né, tuberculose pulmonar ou tuberculose de laringe. Isolamento respiratório, para evitar a transmissão de doenças infecciosas, pequenas distâncias pelo ar. Doenças, sarampo, meningite, cachumba, né? Medidas de proteção, uso de máscara, avental e luvas, tá? Lembrando que também existe, né, o isolamento reverso, né? Aquele paciente que é imunodeprimido, né? Ele precisa muitas vezes ficar em isolamento, né? Quando os exames laboratoriais, plaquetas, leucócitos estão muito baixos, esse paciente precisa passar por um isolamento reverso. Ou seja, ao invés dele transmitir, a gente precisa colocar esse paciente em isolamento justamente para que aquele paciente não adquire nenhuma outra comorbidade, tá? Nenhum outro tipo de infecção. Então a gente chama de isolamento reverso, né? É mais isolamento para o paciente do que para o próprio profissional ou demais paciente. Como é o isolamento? Coloque o paciente em quarto privativo que por qualquer motivo possa contaminar o ambiente. A roupa, manipule quando usada e suja, de maneira a não contaminar profissionais, pacientes e ambientes. O ambiente, a limpeza do ambiente é patronizada pelo hospital. O isolamento vai depender do tipo de transmissão da infecção. Equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde. Então tem lá como equipamento EPI, né? É individual, então ele não pode ser compartilhado. Luva, máscara e óculos, capote, né, que seria o avental também, e equipamentos por si só, né? Às vezes o uso de um termômetro, ele precisa ser específico para aquele paciente, eu não posso usar o mesmo termômetro para vários outros pacientes, tá? Enfim. Comissão Interna de Infecção Hospitalar, que é a CCIH. Normalmente, pacientes que estão em isolamento, né? A equipe da CCIH, elas estão fortemente atuando ali junto com a enfermagem, os médicos, no plano terapêutico, né? No atendimento a esse paciente que está em isolamento por algum tipo de comorbidade. Então, a CCIH, ela acompanha de perto todos os quadros de infecção, né, que ocorrem dentro de instituições de saúde, tá? Então, as principais funções aí da CCIH é detectar casos de infecção hospitalar seguindo os critérios de diagnósticos previamente estabelecidos, identificar e conhecer as principais infecções hospitalares detectadas pelo serviço e definir se as ocorrências desses fatos episódicos de infecção estão dentro dos parâmetros aceitáveis. Elaborar normas de padronização para que os procedimentos realizados na instituição sigam uma técnica asséptica, diminuindo o risco de o paciente adquirir infecção. Então, é pela CCIH também que surgem aí vários protocolos institucionais buscando aí POPs, protocolos, né, para realização de um procedimento adequado e com técnicas assépticas, tá?
Colaborar no treinamento de todos os profissionais de saúde no que se refere à prevenção e controle de infecções hospitalares. Realizar o controle de prescrição de antibióticos, evitando que os mesmos sejam utilizados de maneira descontrolada no hospital. Recomendar medidas de isolamento de doenças transmissíveis quando se trata de pacientes hospitalizados. Oferecer apoio técnico à administração hospitalar para a aquisição correta de materiais e equipamentos para o planejamento adequado da área física nas unidades. Muitas vezes, a CIH de uma instituição, ela também está associada à comissão de padronização de material. Então, de EPIs, os próprios materiais que é utilizado no paciente, né? A CCIH, ela faz parte dessa comissão no momento de teste, do que é o melhor para o colaborador, para o paciente, tá? E aí, deixei para vocês aí as plaquinhas que normalmente ficam aí na porta dos isolamentos, né? Os tipos de precaução, né? Então, aí, quando a gente fala de precaução padrão, né? Ela deve ser seguida para todos os pacientes, né? O padrão é para todo mundo. Então, o profissional, ele deve fazer a realização da higienização das mãos, né? Para todos os profissionais. Ele deve fazer uso aí, muitas vezes, né? No momento de uma assistência, de um banho, alguma coisa do tipo aí. Utilizar aí avental, luva, óculos, máscara, a caixa de pérfuro cortante, né? Então, independente se meu paciente ele tem suspeita ou não de infecção, todas as vezes que eu vou realizar algum procedimento no meu paciente, né, seja um banho, uma troca de fralda, algo do tipo, eu preciso usar esses EPIs, tá bom? Precaução de contato, né? Então, quando a gente fala em contato, né, o meu paciente, eu toco no meu paciente, não higienizei minhas mãos, vou lá e toco em outro paciente, eu posso ter uma transmissão cruzada aí, né? Então, aí vai falar sobre higienização das mãos, o uso do avental, tá? Lembrando, quando a gente fala precaução por contato, esse paciente, ele vai estar lá no isolamento, claro, né? Algum tipo dos isolamentos que a gente citou aí. E aí o avental, né, no momento que o profissional entra no quarto, ele coloca o avental e quando ele sai, ele tem que retirar esse avental também. Ele não pode ficar circulando ali no ambiente da UTI com aquele avental, tá bom? O uso de luva, né, que tem que ser descartado, e o quarto tem que ser privativo, né, porque ele está em algum tipo de isolamento. Precaução de contato, então pode ser por bactérias multiresistentes, né, KPC, pediculose, escabiose, infecção de ferida cirúrgica com secreção não contida, rotavírus ou outro vírus em pacientes incomitentes em uso de fralda e diarreia, né, que é colite associada. Precaução por gotícula, né, então meu paciente, né, ao verbalizar, né, ou até mesmo aí no momento de uma aspiração, se ele tiver com um tubo orotraqueal, ele pode ter aí a expelição de gotículas, né? Então, para isolamento com gotículas, né, tem que se realizar a higienização das mãos, o uso da máscara, né, cirúrgica, muitas vezes até a questão da N95, dependendo do quadro, né? Mas o mais recomendado é a máscara cirúrgica, porque a máscara N95, ela está mais para precaução de aerosol, que daqui a um pouco a gente vai falar sobre ela, tá? E quarto privado. Então, quando a gente fala em precaução por gotícula, né, a gente tá falando aí adenovírus, cachumba, rubéola, meningite bacteriana, influenza A, B, C, enfim. E gotículas por contato também, um exemplo é adenovírus, infecção por lactantes e pré-escolar e pneumonia adenovírus, tá? E aí, sobre a questão, só para finalizar, precaução por aerosol, né? Então, o aerosol, a gente usa a N95, porque como a norma diz, né? A N95, ela tem 95% de chance de filtrar aquele vírus, aquela bactéria, né? Então, dentro da N95, né, existe uma camada interna que é um filtro, e esse filtro, ele filtra, né, todas as impurezas
antes do profissional inalar aquele oxigênio, tá? Então seria como precaução aí de aerosol. A higienização das mãos, o uso da N95 ou PFF2, né? A máscara cirúrgica, né, em alguns casos, e o transporte privado, tá? Então as precauções por aerosol incluem aí um exemplo, né? Sarampo, tuberculose, influenza, um procedimento com risco de geração de aerosol, que é intubação, aspiração, broncoscopia. Então, todas essas questões que manuseiam e que podem expelir aerosol, tem que se tomar essa precaução, tá? Precaução de aerosol mais contato, né? Seria varicela, herpes, né? Que são disseminados ou em imunossuprimidos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal que a gente vai se falando e trocando algumas informações, ok? Beijo pra vocês, até mais, viu?